tarde. Vamos começar assim, relaxando. Interessante, né? Quando a gente começa a aprender qualquer coisa na vida, a gente precisa de dedicação, de prática, de estudo. Eu ainda estou nesse momento de dedicação, de prática, de estudo, porque eu estou aprendendo. Aliás, a vida a gente vai aprendendo sempre. Mas quando a gente começa a dominar algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja no estágio inicial, esse algo vira prazer, vira terapia. E aí é que eu te falo, vale a pena buscar algo que possa depois encher o seu coração de paz, de tranquilidade. Hoje é segunda-feira, eu tenho certeza que muita gente abasteceu a alma no final de semana. Eu espero que você tenha tido aquele tempo gostoso, um tempo especial com Deus. Muita gente foi à missa domingo, muita gente rezou bastante, muita gente orou bastante, muita gente pensou na vida. Mas hoje é o dia que Deus te deu e é nesse dia que a gente se alegra. Por mais que tenhamos muitos desafios, busque se alegrar em Deus. Primeiro, acalmar o coração, fazendo algo que você gosta, por exemplo, mas já pensando nas coisas boas que Deus coloca à sua volta, porque Ele continua agindo. E muitas vezes você acha que tem que fazer um esforço sobrenatural para conseguir algo, mas o agir de Deus é transformador. A nossa palavra do dia fala um pouquinho sobre isso. Quero entregar o Vida Melhor nas mãos de Deus. É para Ele, com Ele, por Ele que a gente está aqui. E te convido para me acompanhar na leitura agora. Palavra do dia. Zacarias 6, versículo 4, versículo 6. Diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o que eu estava te falando. Muitas vezes a gente acha que precisa a gente fazer a força. Mas a força divina, gente, ela é muito, não tem nem comparação, mais forte, mais especial que a nossa. E é a fé e a orientação divina que nos ajudam a enfrentar os desafios que sozinhos seriam impossíveis. É Ele quem nos dá força quando parece não haver saída, viu? E então, a ideia é que a gente alimente a nossa confiança, porque algumas situações exigem mais entrega, muito mais entrega do que esforço, inclusive. E embora ele também seja essencial, né? O esforço, o nosso possível. A gente tem que fazer o nosso possível, mas aprender a entregar o impossível nas mãos de Deus. É se apoiar nessa confiança. E as conquistas duradouras acontecem quando a gente é guiado por valores e princípios que realmente importam na nossa vida. Então pense nisso, alimente a sua fé e comece essa semana diferente. Lembrando que você vai fazer todo o possível, mas vai entregar o impossível nas mãos de Deus, de um Deus que age. Tá certo? E que realmente tem poder para fazer aquilo que é necessário. É só com Ele que a vida fica cada vez melhor. Olha, hoje a gente vai falar sobre infarto, prevenção de infarto. Tem tecnologias incríveis e vão te ajudar a entender, e você vai entender como é que funciona tudo isso. Na culinária, você vai aprender a preparar cafés diferentes. Café gelado, receitinha com café, receitinha que gostinho de cafeteria tem. Então segura aí. A gente também vai descobrir quais exercícios da quiropraxia que podem ajudar no bruxismo. Muita gente com bruxismo, quebrando os dentes, desgastando muito dente, perdendo massa óssea. Então a gente vai falar sobre isso. E também sobre o primeiro heliponto de resgate da capital paulista. E é importante que a gente veja e seja exemplo para outras capitais, porque, gente, em situações de emergência, um heliponto é fundamental. E é claro que, como é segunda-feira, a gente tem nosso momento de amor exigente. E aí a pergunta que eu já faço para você, com apoio dos nossos colaboradores de Amor Exigente, é: há uma receita pronta para uma família funcionar? Para que a sua família seja funcional? Não perca. Eu quero a sua participação através das perguntas lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. E a gente fica juntinhos até as 2h30 da tarde, ao vivo, por todo o Brasil, através do nosso sinal digital, Rede Vida, e também para todo o planeta, através do nosso canal no YouTube. Tá certo? Agora vamos lá. Recebo já, então, Major Palumbo, que vai falar pra gente sobre esse primeiro heliponto, que é um heliponto exclusivo para as operações do SAMU, uma estrutura que contribui para reduzir o tempo de resgate e atendimento de emergências. Seja bem-vindo, Major. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, minha querida. Prazer meu em recebê-lo. Meus parabéns pelo trabalho que você tem feito. Vamos sentar um pouquinho?
porque inclusive, vamos só inverter. Não. Eu quero te parabenizar pelo seu Instagram, porque eu acompanho e fico encantada, porque você faz alertas importantes para que a gente possa cuidar melhor das nossas famílias, né? São ocorrências difíceis, a gente vê todo dia, e aqui em São Paulo nós temos quase 1000 ocorrências atendidas pelo SAMU da cidade. E quando a gente fala de uma ocorrência de primeiros socorros ou de um acidente, Cláudia, a gente precisa estar prontos. E se a gente, naquele momento que acontece alguma coisa, eu acompanho o seu também, você com os netinhos, né? Então, você imagina uma criança ali que pode se engasgar com alguma coisa, a gente tem que saber os primeiros socorros para que a gente dê o primeiro atendimento e chame o serviço de emergência e que ele funcione. Perfeito. Quando a gente fala dessa inauguração do primeiro heliponto, é claro que é uma ótima notícia, mas aí eu sempre penso assim, mas a gente tem estrutura de helicóptero suficiente para que esse heliponto seja de fato utilizado? Eu tenho minha experiência no Corpo de Bombeiros de 28 anos que eu trabalhei e a gente trabalhou muito também com os nossos heróis do Águia. Os helicópteros da Polícia Militar são helicópteros maravilhosos, teve um investimento substancial numa aeronave que é aeromédica, quer dizer, é uma ambulância que o médico ele fica ali na sua posição normal, a vítima entra pela parte de trás, é uma aeronave que teve ali um atendimento, melhorou o atendimento com o objetivo dele poder estabilizar melhor as vítimas. E o que acontecia sempre, esse daí é um heliponto que é o primeiro. Coloca nas imagens, por favor, produção, para todo mundo acompanhar. A gente, com essa experiência nossa, falou assim, escuta, um helicóptero pousa, por exemplo, na Marginal Tietê. Ele é ali no entroncamento da Marginal Tietê com a rodovia Dutra, que acontece muitas vezes acidentes, acontecem transplantes de órgãos que precisam ser levados para hospitais que são no centro da cidade. Como é que fica o trânsito? Em São Paulo, gente, para quem não conhece, é um trânsito surreal, tá cada vez pior, né? Então, só de helicóptero mesmo. E com isso, como já aconteceu, acompanhei alguns atendimentos, as equipes do SAMU com motos, que eles chegam rápido, as equipes dos bombeiros com motos também, e às vezes com as ambulâncias, que elas conseguem driblar o trânsito, elas atendem a vítima ali no meio da marginal. E com isso, o helicóptero consegue pousar no local, onde depois que essa vítima é levada para lá, ele ainda tem um tempo para estabilizar a vítima e levar depois para o hospital. Quanto tempo pararia? E eu tenho certeza que quem mora aqui em São Paulo já viu, às vezes, o helicóptero parando no meio da avenida. Isso eu não acho que é um problema, mas a gente tem outras soluções que podem ajudar a cidade. Por exemplo, vou ficar ali aguardando a vítima ser estabilizada e vou ficar esperando dentro do carro? Será que a gente não pode deixar o trânsito fluir, o helicóptero em segurança, a vítima atendida e, principalmente, ela chegar rápida no hospital? Olha lá, isso aí é uma tranquilidade, eu acho que é um presente para todo cidadão paulistano, principalmente, né? Porque a gente está falando aqui da capital de São Paulo, né? Então, é uma conquista. Que bom. Eu não sei se acompanhou são casos graves. Puxa vida, a população ela tem que ter em mente que ela tem serviços bons, mas ela tem que ajudar também. Não sei se você lembra, foi recente, um carro ficou na frente de uma ambulância do SAMU lá em Pouso Alegre. O que aconteceu foi que ele não deixou a ambulância passar. Passava de um lado, ele ia para o outro, então a ambulância dando sinal, ela não permitiu. O que aconteceu? Uma senhora que eles foram atender, ela perdeu a vida. Pois é. E aí a gente tem um grande serviço de heróis abnegados, do pessoal que se arrisca e nós não temos o outro lado da população. Então, eu ia pedir a sua gentileza, muito obrigado por me receber no seu programa, mas para que as pessoas possam ajudar o serviço de emergência. Então vamos lá. Parece básico, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu faço isso, mas você acredita que tem gente que não faz? Então presta atenção. O que fazer se você está dirigindo e ouve uma sirene? Olha, pelo próprio Código de Trânsito, mas o ideal é que você se afaste para o lado direito e deixe a pista do lado esquerdo livre para o serviço de emergência. Então, é comum a gente ter aqui em São Paulo as motos de motolâncias do SAMU
motos do Corpo de Bombeiros. É comum a gente ter veículos de emergência, caminhões grandes. Imagina que a gente tem que chegar rápido num local e acontece, infelizmente, de você ter alguém. Tudo bem, eu não vi. Bom, mas vamos prestar atenção. Mas de propósito, proposital, eu vou... Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, eu vejo em algumas situações, como às vezes o trânsito está muito carregado, as pessoas dando espaço para ambulância, obviamente, mas aí invadindo calçadas. Isso é prudente ou não? Eu fico sempre pensando, caramba, porque se estiver passando alguém na calçada, a gente alivia de um lado, mas pode colocar em risco a vida por outro. Eu acho que a gente pode ter ali um meio termo. Bom, se você consegue abrir um pouco a faixa para você sair e deixar o meio da faixa ali depois, entre as linhas, liberada para que a ambulância passe, a gente vai fazer um papel de cidadania. Porque ninguém do serviço do SAMU, dos bombeiros, das ambulâncias, são muitos condutores de ambulâncias que a gente tem na cidade, nenhum liga a sirene se não estiver precisando. Ouviu bem? Porque tem É gente isso. que às vezes duvida da atitude do outro e resolve empatar a chegada de uma ambulância porque fala, ligou e não tem ninguém lá dentro. Tem Tem que levar a sério. Tem que levar a sério, porque as equipes elas ficam de plantão. Foram 373 mil ocorrências, vidas, que foram atendidas pelos profissionais do SAMU na cidade. Mais cerca de 200 mil ocorrências pelos bombeiros. Então a gente tem sim um grande número, não só das ambulâncias, das emergências, mas a gente precisa ter a participação da população. Naquela hora que você presencia, você pode muito bem ligar para o telefone de emergência, 193, 192. E eu lembro muitas vezes, você traz aqui para o programa também essas possibilidades de você mostrar esses atendimentos de primeiros socorros, chamar o socorro. E isso daí faz parte de uma grande metrópole, porque a gente está falando de um segundinho que pode salvar vidas. E ó, o Major Palumbo participou de importantes avanços nessa área de resgate, com ampliação de investimentos em ambulâncias, de motolâncias do SAMU. Então, assim, hoje a gente está feliz com toda essa conquista, mas eu estou muito feliz com o seu trabalho também. Eu quero te agradecer em nome da nossa população e parabenizar que continuemos assim, olhando grandes feitos, porque isso sim faz diferença, né? Eu tenho certeza disso e a população, ela precisa de bons serviços e rápidos serviços, desburocratizados, para que elas possam ser atendidas rapidamente e ter ali a sua tranquilidade. Major Palumbo, quero que você siga e acompanhe lá no Instagram, Major Palumbo, tudo juntinho. Major Palumbo tem um WhatsApp que é o 119 1661 1193. 119 1661 1193. E o site que é majorpalumbo.com.br. Queria só que você deixasse um recadinho final sobre como é que você tem trabalhado para reforçar essa segurança, essa proteção para a população de São Paulo. Mas daqui a 2 minutinhos, 3 minutinhos eu volto, tá bom? Ai, você que tá aí sofrendo com dores, perda de cabelo, desânimo, você precisa do magnésio. E esse da Joy tá ainda melhor, não é verdade, Guilherme? É verdade, Clau. E olha, é uma honra, um prazer estar fazendo parte desse novo processo de visual, uma nova identidade da Joy Suplementos. É isso mesmo, focado em praticidade, segurança e meio ambiente. E eu vou começar aqui falando sobre praticidade e segurança. Olha essa nova embalagem da Joy Suplementos. Além de mais compacta para facilitar no transporte e facilitar no armazenamento, ela tem uma tampa rosqueável agora. Olha isso, não vai ficar caindo cápsula na hora que você colocar na bolsa, na mala, porque você vai rosquear, isso é praticidade. E ainda tem a outra vedação. Quer dizer, eles pensam em você, né? Perfeito. 2 vedações agora para não cair, não despejar as cápsulas durante o transporte e também a questão da umidade, pensando em qualidade do produto. Outra coisa também muito interessante aqui da segurança é esse novo selo original, porque você vai ver um monte de magnésio no mercado, na internet, onde você for, mas o mais vendido e o mais completo é o da Joy e não vende em farmácia. Só nesse número que você
você tá vendo aqui. Esse é o original, esse é o único. Essa fórmula é premiada. Essa fórmula faz diferença na sua vida. Perfeitamente. E outro comentário que eu fiz sobre meio ambiente. Pensando em sustentabilidade, a Joy fez essa nova embalagem com menos plástico. Ou seja, pensando em você, pensando em nós e pensando também no meio ambiente, Tá Cláudia. vendo só, gente? O que era bom não ficou melhor? Deixa eu agora te contar uma coisa. Eu falei de você que tá com dores, você que tá com enxaqueca, você que tem muito desânimo, às vezes muita ansiedade e não consegue dormir, tá sempre cansada por conta disso. Olha, esse magnésio, ele tem uma formulação única, por isso que a gente bate tanto no ponto de você comprar esse aqui. Ligue no 0800 591 1101. Como é essa fórmula, Cláudia? A Joy desenvolveu com uma concentração excelente, é o que a gente precisa, 200 miligramas por dose. Além disso, já tem o acréscimo das vitaminas B5 e B6, que aumenta a produção natural de serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. E aí você vai se sentir melhor, consequentemente da melatonina para você dormir melhor, tá? Peça agora, tem que ser esse daqui. Você não vai encontrar um magnésio igual a esse. E como eu sempre falo, né, Guilherme, na nossa alimentação a gente consegue a quantidade de magnésio necessária? Não, o nosso solo é pobre em magnésio, por isso que é necessária a suplementação. E por isso que a Joy pensou em você com o magnésio quelato da Joy. E agora, em momento aí de lançamento, essa nova fase da Joy Suplementos, uma nova identidade visual, nós temos um presente especial para 100 primeiras pessoas que ligarem. Além do massageador elétrico, você tá vendo aqui nossos 3 suplementos, a vitamina D3, o cálcio e o termogênico natural, o seca-barriga. Os 100 primeiros que ligarem ganham um massageador e vão escolher também qual desses suplementos querem levar para casa. E além desses presentões, 60% de desconto no magnésio quelato da Joy. É isso mesmo. E o pagamento é facilitado também. O primeiro é no carnezinho, é na confiança, é no fiado e chega só daqui 45 dias. Mas liga nesse número que tá aqui, ó. 0800 591 1101. 0800 591 1101. Magnésio quelato é da Joy, empresa que eu confio e amo. É por isso que eu tomo esse aqui. Vamos lá, Major Palumbo, temos boas notícias para segurança? A gente agora, para que a gente tenha a diminuição do tempo-resposta, conversei com a doutora Nádia, que ela é diretora do SAMU, a gente tem alguns projetos bons. Então tem uma linha verde, imagina que em determinadas avenidas a gente possa ter uma ambulância seguindo para o hospital, às vezes com uma vítima de parada cardíaca. Ela tem Hoje lá a gente vai falar sobre isso, inclusive. Hein? Vamos falar? E imagino que ele vai falar sobre a dificuldade que a gente tem para atendimento de uma ocorrência dessa. Então, uma linha verde seria todos os sinais, os semáforos alinhados para que a gente possa, no momento que a ambulância passa, ele abre o farol para ela poder chegar rápido no hospital. Mas a gente tem que ter também as boas ações. A cidade está terminando de fazer a maior sede do Centro de Operações do SAMU do Brasil, da América Latina. Nós vamos ter nada igual. Então, a gente está próximo da conclusão já da obra e eu tenho a certeza que isso vai fazer com que a gente tenha a diminuição do tempo-resposta, das ações de emergência, para que a gente tenha a população atendida. Ela é difícil, Cláudia? É muito difícil, mas você tem que implementar recursos. Eu tenho que pedir lá para o prefeito Ricardo Nunes, falar, ô prefeito, vamos fazer isso? Ele vai lá e manda o recurso também. Agora, a gente tem que fazer isso de uma maneira que a política não traga de forma ideológica, e sim a vontade e a necessidade da população. E a população precisa ser efetiva, participante, tem que mandar mensagem, tem que mandar e-mail, tem que estar junto e escolher sempre os seus candidatos, pensando em quem de fato está interessado em trabalhar, porque isso faz a diferença. E, lógico, a gente tem que também lembrar, sabia que ainda tem muito trote no serviço de emergência? Você acredita nisso? Não é possível, gente. Que Isso. falta de Pelo amor de cidadania, Deus. né? Isso é difícil para a Polícia Militar, para a Guarda Civil Metropolitana, para o SAMU, Já somos pros carentes bombeiros. em muitos detalhes e Puxa ainda vida. vem trote nesse nível. Vamos educar os nossos sempre. Com certeza, e essas ações são muito especiais porque a dificuldade que a gente tem já por causa da locomoção dos veículos e, com certeza, das ações que são rápidas. Vamos fazer o nosso papel de cidadão
colocar a mão na consciência, ajudar o serviço de emergência, que com certeza, quem sabe um dia, espero que não precise, mas se precisar ele tem que estar pronto para te ajudar. Perfeito. Major Palumbo, vai lá no Instagram, segue, você vai ficar às vezes de cabelo em pé, como eu fico, que eu falo, meu Deus, aconteceu isso, mas ele precisa mostrar para que a gente possa ter consciência de alguns riscos que a gente coloca quem a gente ama, né, e até a nossa vida também. E o site majorpalumbo.com.br. Major, obrigado, muito foi um obrigada. prazer em Foi um revê-la, prazer muito recebê-lo obrigado. também. Obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? Agora vem cá comigo porque a gente vai... Posso falar antes aqui? Porque eu quero falar pra você que eu acho que assim... Já já a gente vai fazer um monte de receita de café, mas não adianta a gente receber um médico, receber o Major Palumbo, falar de segurança, falar de cidadania, se a gente não estiver comprometido com a nossa própria saúde. Não existe pílula mágica, não existe terceirizar a sua saúde. Você precisa se comprometer. Eu vou falar de infarto hoje. Qual é o compromisso que você tem que ter com o seu coração? Você sabe? A alimentação boa, exercício físico, sono de qualidade. Se você tem apneia, tem que tratar, porque isso é sério. E tomar ômega 3 todos os dias. Todos os dias. Aqui. Ômega 3 É uma obrigação. Ômega 3 Não é uma opção. Tome agora. O Norija, meu irmão, é bom para o cérebro, é bom para o coração. Esse é inevitável, não tem jeito. Tem gente que fala assim, não gosta de suplemento, vai tomar. Ah, vai. Esse aqui não tem jeito. Todos os médicos, eles são unânimes. Tem que tomar ômega 3, tá? Eu, inclusive, vou tomar os meus. E olha, qual é o grande diferencial em você escolher a Top Term? O Norwegian, gente, é procedência, é qualidade, é história, é comprometimento. Afinal, a Top Term há 30 anos é referência em suplementação no Brasil. Porque a gente fala, né, Clau? Os médicos da saúde são unânimes, todo mundo sabe da importância de suplementar com ômega 3. Mas, gente, por que a gente tem que realmente falar dos diferenciais desse? Porque tem ômega 3 por aí a rodo, mas será que é realmente ômega 3? Porque colocar um rótulo falando que é ômega 3 é uma coisa. O pior é que não é ômega 3, você sabia? Não é, Clau. Infelizmente, a gente sabe que estamos passando por um momento de muita falsificação. Então, tomem cuidado, tá? Aqui, ó, através desse número que tá aqui na sua tela, ó, esse 0800 771 8900, esse é um canal seguro, direto da Top Term. Esse número é o que você vai, sim, fazer uma excelente escolha para sua saúde, através do nosso ômega 3 Norwegian. Até porque a gente tem que pensar uma coisa. Milagre com preço não existe. Milagre com valor não existe. Não. Por que eu tô falando isso? Para ser puro, um ômega 3 tá aqui no Brasil? É fácil? Tá? Não, não é. Não é. É uma extração extremamente complicada. Esse ômega 3 precisa vir de águas frias e profundas. Aqui a gente não tem, no caso, o ômega 3 Norwegian da Top Term é lá na Noruega. A extração é feita lá. Mesmo assim, tem que ter um sistema de ultrapurificação, porque se um ômega 3 vem pra cá com metais pesados, vai fazer mais mal do que bem. Então, eles fazem um sistema de ultrapurificação para ficar completamente livre de metais pesados. Todo o processo de logística, pensa, da Noruega até aqui tem que ser perfeito para o ômega 3 não oxidar. Quer dizer, eu não tô falando pra você que você vai pagar caro. Você vai pagar um preço justo de um ômega 3 que vale cada centavo e que vai, de fato, fazer uma limpeza, uma faxina nas suas veias, artérias, oxigenar o seu cérebro, seu coração. E desinflamar o seu corpo, combatendo dores, artrite, artrose, reumatismo. Desculpa que eu falei Imagina, muito. não, Cláudia, eu Mas gosto é porque eu muito quando realmente você fala. sou muito fã desse ômega 3. Eu não tomo outro de jeito nenhum. Tem uns que a gente abre o pote, Simone, e tem cheiro de peixe podre. E quando você toma a cápsula depois, você fica conversando com ela? É porque não tá bom, é porque era oxidado. Então presta atenção. Clau, mas e aí, o que eu faço? Liga agora. Liga correndo. É esse, 0800 771 8900. Até porque você vai aproveitar uma super promoção, gente. Você vai comprar o seu kit com todas essas vantagens que a Clau tão bem falou, com 50% de desconto, é a metade do preço. Dá pra fazer em 12 vezes sem juros o seu cartão de crédito? Dá. Frete grátis também. E olha só, o nosso relógio inteligente, que é o nosso enfermeiro de pulso, é um carinho da Top Term pra você. Tem nem o que pensar, vai, já vai pegando o telefone agora, já vai ligando. Liga! Ômega 3 Norwegian da Top Term. Coloque mais Top Term na sua vida. Sempre. Obrigada, Si. Bora pro café. Roda a vinheta.
Receita de dar água na boca. Renato Pires, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Renato é barista. Barista é quem faz aquele café especial, gourmet, chiquetoso, é isso? Exato, mas nada difícil, só trouxe receita fácil. Antes eu só queria agradecer, que eu acho que minha avó ia estar muito orgulhosa de mim. Ei, gente. Tanta memória boa assistindo a Rede Vida junto com ela, então eu agradeço muito, uma honra estar aqui. Ah, você tá sem a sua vozinha há muito tempo? Faz uns 2 anos e meio por aí. Mas que privilégio poder conviver bastante, né? Bastante. Você sabe que uma das coisas que eu sempre penso é assim, minha avó ia gostar tanto de me ver aqui na Rede Vida, né? Nossa, aí eu tinha memória assim, eu chegava, sintonizava, isso eu pequeno. Aham. Ai, filho, ela falava assim, coloca a Rede Vida pra mim, por Ai, que favor. coisa mais linda. Então, ó, eu e Renatinho vamos mandar um beijo para todas as avós que estão assistindo. Para todas as bisavós também que estão assistindo. Vocês, ó, são muito especiais. Não só no Dia da Avó, todos os dias das nossas vidas, tá? Exatamente. Então, vamos lá, Renato. Então. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Porque eu vi que não é só café. Tem sobremesas, É. né? São drinks, né? Bebida gelada, né? Porque não vai nenhuma parte alcoólica, que é fácil fazer em casa. Aqui eu vou fazer com expresso, mas eu vou explicar a proporção ideal para quem nunca fez um café coado, às vezes não acerta. Mas se você falar assim, meu café coado é ótimo, é esse mesmo que você vai usar sem problema nenhum. Perfeito. Então, vamos lá. Então eu tenho o expresso tônica, o frappé paçoca, eu não sei nem por onde eu começo. Nossa, O frappé expresso. Vamos pro frappé paçoca. paçoca aqui. Qual é? Aqui é o que isso? Esse daqui é creme, Nutella. de paçoca. Então, vou no frappé paçoca. Exatamente. Porque no final das contas eu vou experimentar tudo, né? E os dias de especial de café eu saio daqui ligada na tomada. Não tem jeito, né? Me conta uma coisa. Todo café tem muita cafeína? O café mais forte, café expresso, é o que mais tem cafeína? Como é que é isso? O coado acaba tendo mais cafeína, mas o expresso acaba sendo, para quem tem problema com o estômago, que agride o estômago, o café coado e a extração a frio são as melhores opções. Mas o coado tem mais cafeína do que o expresso? Sim. Então aquele povo que sai assim, depois do jantar e fala... eu quero ainda pra balada. Café expresso, E forte. também pelo fator que a gente acaba bebendo mais coado do que o expresso, que geralmente é uma dose mais curta. Então o expresso, que todo mundo achava que era mais forte, não é. Não, Isso é pode mito. se jogar no expresso, pode também tomar o café coado. Eu gosto do coado. E realmente, eu tomo café tipo aqueles americanos, que é canecona, um balde. Eu de também café. faço isso, adoro café. Eu amo. E também eu acho importante a gente saber que é uma das nossas melhores bebidas, né? Por exemplo, o europeu produz vinho de ótima qualidade, eles sabem escolher um bom vinho. Então que a gente tem essa cultura também de escolher um bom café, que é é o ponto de partida do grande enriquecimento do estado de São Paulo também, né? Agora, é muito interessante que durante muito tempo a gente viveu, e muita gente ainda vive, enganado, achando que está tomando um bom café, quando na verdade não está, né? Tem algumas dicas. Para quem já compra o café moído, assim que você abri-lo, você tem que fechar ele, colocar num lugar seco e arejado. Falava-se antes de guardar na geladeira, não é bom porque pode colocar umidade, isso é para o café não oxidar. Agora tem uma coisa polêmica. Para quem o café agride, eu vou dar uma sugestão, não quer dizer que vai ser a cura. Mas o café coado é melhor que você consuma ele até 20 minutos depois que você coou. Mas lá em casa todo mundo gosta, faço de manhã no almoço. Mas se você tem problema estomacal, toma nos primeiros 20 minutos, que é melhor do que não tomar, porque depois que o café Nos oxida, primeiros 20 minutos, tem que ser rápido, Tem que tipo ser café rápido. fresquinho. Café fresquinho. É assim que eu gosto, eu passo o café e já tomo. Então ele fica muito menos agressivo para quem tem alguma restrição com o café, não, eu pode não fazer tenho, esse não, teste. não me faz mal, mas eu tomo assim que eu faço. É. Às vezes eu faço naquelas cafeteirinhas italianas, e aí sai muito, muito quente. Como eu gosto bem grandão, ainda coloco um pouquinho de água fria para tomar rapidinho. Maravilhoso. E para quem for fazer essa receita que eu vou passar agora com o café coado, e também é bom que seja até 20 minutos, que vai ter uma qualidade de bebida melhor do que um café... Então aquele café que Já fica tá lá na lá garrafa atrás. térmica um dia inteiro não é legal. Não. Esquece. Para tiramisu é uma boa, agora para... Tá bom. Então vamos. Então vamos lá. É muito, muito simples. Eu vou colocar aqui o café, que tem mais ou menos uns 100 ml, mas é muito a gosto. Você pode fazer na sua casa e chegar na sua proporção perfeita. Aqui vai ser uma sugestão. Não quero fazer com sorvete, estou numa fase mais light, você pode substituir por leite gelado, leite de amêndoa, leite de coco. Não vai ficar tão cremoso, mas vai ficar muito gostoso também. Então, vou colocar aqui 2 bolas de sorvete de creme.
no café. Lembra dos 20 minutos, que é importante, vai melhorar bastante a qualidade. E eu vou aqui, 3 bolinhas. Eu tenho um pouco de leite aqui, se eu precisar alongar para bater melhor. Quando eu trabalhava numa cafeteria, essa era a receita que mais vendia. É Então mesmo? imagina o sucesso que fazia. E vou colocar aqui. Você gosta bastante de paçoca? Ah, eu acho que quem não gosta, né? Eu amo. Eu vou Gosta de paçoca? Eu vou colocar, a princípio, vou colocar 3, então. Eu sei. Para de querer roubar minha fala, meu pensamento, minha ideia, Abdi. O Abdi tá aqui, ó, falando umas coisas, querendo atrapalhar minha surpresa. E liquidificador. Vai, bate Bem aí. facinho. Falei que era fácil. Assim, é só isso? Tá pronto. Café, sorvete, paçoca. Vou só bater mais um pouquinho, que tem uns pedacinhos de sorvete, fica gostoso Precisa também. adoçar nem, né? Não precisa. Tem um sorvete. E tem a paçoca. Se você for fazer com o leite no lugar do sorvete, aí é legal você provar para saber se está no seu ponto de doçura ideal, tá? Vou colocar aqui. Isso deve tá bom, hein? Fica bem gostosinho. Isso deve tá bom. Ó, sorvete que vai manter ele gelado com uma Ó, pedrinha de põe gelo. um pouquinho só aqui, só pra eu provar aqui nesse aqui Ah, tá rapidinho. ótimo. Ah, acho que é pouco demais, não é? Tá bom. Que eu vou fazer uma coisa aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui tá maravilhoso. E combina tanto. Maravilhoso. Agora a gente finaliza com... Calma aí. Pronto. Com chantilly. 10-0 pro chantilly. Foi? Aqui, pronto, tem uma trava. Olha isso, gente. E a gente esfarela uma paçoquinha por cima. Vou pôr aqui em cima da sua tábua licença para não fazer muita sujeirinha. Olha isso. Que coisa. Gente, vocês não fazem ideia de como fica delicioso. Eu vou te falar. Às vezes a gente quebra a cabeça pensando, ai meu Deus, o que eu faço de sobremesa? Gente, um desses você faz na hora. E Exatamente. É incrível. eu coloco Pronto? Aqui, tá pronto. Tem um canudinho aqui embaixo. Se Cadê você... o canudinho? Mas que delícia. Aqui. Ó aqui. E o que eu tava falando pro Abdi não estragar minha surpresa é que hoje é aniversário do nosso cinegrafista Everaldo. Ah, esse cara aqui, ó, esse que a gente vai mostrar, tá fazendo alguns anos de vida, mas a gente já é amigo há mais de 30 anos, né, Vex? Ó, Deus te abençoe, cubra você de saúde, de amor, de proteção, de tudo que você merece. Eu já te dei beijo lá atrás, já falei tudo que eu penso, você é um amigão que mora no meu coração. Eu achei uma delícia. Não tá maravilhoso? Então, não tem bolo, mas tem frappé de paçoca. Eita, coisa boa! Agora vamos voltar lá, Renatinho. Eu amei esse. Tem coisa que a gente dá pros amigos quando a gente realmente ama muito. Amei tanto. Eu queria, mas eu queria mais poder homenagear esse meu amigo querido. Muito bom. Então Parabéns vamos pra lá. ele. Vamos lá. Obrigada. Vamos. Agora a próxima receita eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Com os mesmos ingredientes. Tá. Que é o frappé moca com creme de avelã, que é sucesso, todo mundo adora um creme de avelã. Vou até usar o mesmo liquidificador, que vai trazer até um gostinho de bombom, assim, fica muito bom. Maravilha. Então, quando eu tiro o café aqui, Gente, que coisa boa. É aquilo que eu falei. Não fica quebrando a cabeça para fazer uma sobremesa, não. Que um desses você vai amar. Eu tô aqui lembrando demais a minha comadre, a Cida. Cida e o Freitas assistem ao Vida Melhor. Aliás, a Dona Hermínia também tá com eles, né? Cida, você vai amar essa receita. Essa que eu acabei de provar. Que é o café. Lembrar de novo. Café, 2 bolas de sorvete de creme. exato. E 2 paçoquinhas, não é eu isso? fui generoso na paçoca, coloquei 3. Você colocou 3, Coloquei 3 paçoquinhas. Uma delícia. Uma delícia. E encantada. Agora, esse daqui eu coloquei ali também 2 bolinhas de sorvete. Vou Tá. colocar o café. Eu gosto de repetir as coisas, então. Um café expresso tirado na hora, café coado até 20 minutos, vai... Pra fixar mesmo na cabeça de vocês. Legal. Vou colocar o café aqui. E o creme de avelã também, que todo mundo gosta.
E na sequência eu vou fazer com os mesmos ingredientes um afogato, sabe? Que é aquele que o sorvete vai derretendo e o café tá quente, fica Sei. meio frio, meio doce. Delícia também, hein? Uma colher de creme de avelã com chocolate é o suficiente porque ele já é bastante doce. E vou fazer barulho aqui, licença. Bora! Faz um barulhinho, bota um somzinho. Creme de avelã desse jeito, ele fica nos pedacinhos que dá a impressão que você desfez um bombom no meio do drink. É muito gostoso. Vou colocar aqui. Aqui, esse daqui eu quero fazer o expresso tônica. Eu vou pôr nesse. Licença. Ó, uma taça bonita faz a diferença. Faz toda a diferença. Eu gosto que tem esses pedacinhos de sorvete mesmo, porque ele vai manter gelado enquanto você estiver tomando. Eu amo sorvete. Vocês viram que eu coloquei aqui um pouquinho de leite para ajudar a bater, porque esse liquidificador ele é um pouco mais largo. Então, se o seu for mais fino, mais curto, assim, menor, né? O diâmetro dele, você não vai precisar colocar esse leite, mas é sempre bom ter à mão. Vou colocar aqui o chantilly. Para quem não quiser chantilly, também não precisa. O Mas é que chantilly é mais pra dar uma graça, né? Exatamente. E aqui a gente raspa um chocolatinho por cima. Olha isso. Eita, que delícia, gente. Isso aqui dá para tomar de colher também, fica bem gostoso. É quase uma sobremesa mesmo, como você disse. Não é? Uma sobremesa. Deixa eu provar esse aqui. Que delícia. É gostoso, né? O café dá uma quebrada assim que não fica enjoativo. Ai, gente, bom demais. Quem quer provar? Ninguém quer provar? Ah, até quer. Ai, gente, mas tá bom mesmo. Aqui, minha Ai, xará. que delícia, Renata. Leva pra você. Leva pros meninos também. Meu pai do céu. Eu tô deixando por último a minha bebida favorita com café aqui. Oba! Bora lá. Mas eu vou fazer antes, com os mesmos ingredientes. Que coisa boa. Lembra que outro dia eu falei que eu não gostava de café gelado? Eu não gosto de café gelado, aquele café puro, frio. Não gosto. Gosto de café quente. Exato. Mas isso que eu tô provando aqui é uma sobremesa. Eu tô amando com A maiúsculo. Posso dar uma dica de café? Para Pode. quem for fazer em casa e não acerta no café, a proporção que a gente fala é de entre 1 para 12, já vou explicar, e 1 para 15. Ou seja, uma parte de café para 12 de água ou uma parte de café para 15 de água. 10 gramas de café, 120 ml de água. Você vai fazer um café bem equilibrado Então vamos com lá, essas medidas. para facilitar a vida da gente, que a gente em casa tem uma colher. Exato. Uma colher de café tem mais ou menos quantos gramas? Se for muito cheia, já vai ser o suficiente, sabe? Uma colher de vó já vai ter 10 gramas para 120 Então, ml. uma colher de vó cheia, porque vó é a coisa mais gostosa do mundo. Uma colher, 120 ml de água, é isso? Exatamente. Pegou? Entre 120 a 150, você faz primeiro com 120, acha que ficou forte, vai para 150 ml de água. E daí você, nessa mesma proporção, é que você falou de café frio, você mistura o café com água fria e deixa uma noite na geladeira. Esse é o café mais suave que você pode tomar. No dia seguinte, você coa ele a frio, coloca a pedra de gelo no copo, mistura com leite de amêndoa ou leite de coco e você vai ter um café muito leve e gelado que não agride o estômago. Aí vai É ser o gostoso. Que é o cold brew que o pessoal costuma vender, que quer dizer extração a frio mesmo. É como se você fizesse um chá com um café, deixasse na Vai geladeira. ficar suave. Fica suave legal. e é incrível para você fazer qualquer tipo de... Ah, então esse eu vou experimentar. E dá um upgrade no tiramisu para quem gosta de fazer, incrível. É só misturar com um pouquinho de licor e fazer a receita que a gente já Show. conhece. Então vamos voltar Vamos lá, aqui, Rê. que esse daqui é o submarino. Então eu vou colocar o creme de avelã no final. Tem o pessoal que fala que gosta de... Eu brinco de xícara babada, mas que coloca aqui um pouquinho do creme de avelã também fica legal, tá? Mas aqui eu vou fazer só deste jeito. Eu vou tirar o café por cima.
Aí eu coloco um pedacinho de chocolate que vai derretendo junto com... Esse daqui é para quem é chocolatra. Aham. Junto com... Com o café com quente. café, exato. Coloco o sorvete de creme e vai derretendo. É uma sobremesa quente, fria e cremosa ao mesmo tempo. Que fica muito boa. E come de colher. Come de colher. Olha lá que legal. Também uma sobremesa que você faz num segundo, papum, É e muito acabou. fácil. O pessoal, antes de começar o programa, estava perguntando se era difícil. Eu falei, todo mundo consegue fazer. É só seguir a ordem ou colocar as coisas no liquidificador. Legal demais, né? Poxa, às vezes você passa aí a manhã inteira fazendo uma sobremesa, porque vai receber uns amigos em casa, faz assim. Fica chique, diferente, sofisticado e delicioso. Ó, cafezinho tirou aqui, que pode ser o seu coado. Uma bola de sorvete de creme. Desculpa aqui, Cláudio. Uma barrinha de chocolate aqui do lado. Olha isso. Vou pegar aqui um papelzinho para limpar a sujeirinha que eu fiz. E esse tá pronto. Esse daqui tá pronto. Ah, eu tô colocando chantilly em tudo, né? Pode ir aqui um pouquinho do lado só, para fazer uma firulinha. E você tem o afogato com os mesmos ingredientes Mostra do aqui. frappé Quem mocha. é que consegue vir aqui de cima? Não sei se temos a câmera aqui. Tá aqui não. Então vem alguém aqui para mostrar o afogato, porque a bola de sorvete está literalmente afogada aqui. Deixa eu tirar essas taças para facilitar aqui pro Guto mostrar, porque tá lindo, gente. Olha isso. E eu vou experimentar. Obrigada, Guto. Vou puxar aqui. Olha lá. Pegar daqui, ó, que aí já tem. Já pego, vou até lá embaixo, que já pega um pouco de tudo. Opa, fiz sujeira, né? Claro. E dá uma sensação diferente com os mesmos ingredientes, né? Uhum, é bem diferente. Completamente diferente dos outros. Exato. Peraí. Você vai devagarinho, comendo devagarinho, né? Ah, dá até pra depois repor o sorvete de creme também. Fica muito gostoso também, não fica? Amei. Tô suja? Não, tá ótimo. Então vou voltar aqui pra última receita, tá? Tá bom. Ó, tudo perfeito. Tudo muito, muito, muito gostoso. Eu vou te falar, café é vida, né? Um cafezinho de manhã, pra mim é um diferencial. Me dá pique, disposição. Agora, uma outra coisa que também não falta pra pique, pra disposição, pra melhorar minha cabeça, pra melhorar os meus músculos, tá aqui. Minha criatina. Creatina da Francis Life. Boa tarde, Clau. Boa tarde. você. Boa tarde é o barista, né? Barista, Barista. tudo bem, querido? Seja bem-vindo sempre. Agora é o seguinte, você aí em casa também é bem-vindo e bem-vinda aqui com o nosso programa, né, Clau? Eu falo isso que a gente é prata da casa, tá aqui todo dia, né, gente? Porque essa creatina... Cláudio, você sabe que a creatina foi considerada um dos alimentos mais importantes do mundo. Não, é importante. Olha que interessante. Eu acho Os muito estudos interessante, indicam- porque antigamente ninguém falava de creatina, né? E Já sabe o que existe eu há acho tanto interessante? tempo. Depois que a gente começou a falar da creatina na televisão e começou a vender literalmente o produto para todo mundo, para todo o Brasil, a gente percebeu a importância da creatina. Porque até então eu não sabia. E ela já tem 194 anos de criação. Pois Quer é, dizer, ela é muito, no bom sentido, antiga, né? E aí, depois de um tempo, criou-se a expectativa de que, e a suposição de que era para os malhadores, né? Então você falava, isso não é para mim. Não, hoje em dia a gente tem certeza que é para o pessoal da melhor idade. Foi criada para o pessoal da melhor idade, para combater principalmente a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Quando a gente chega na melhor idade sem massa muscular, gente, você chega realmente acabado. Essa é a realidade. Quando você tem a massa muscular preservada, com uma creatina como essa aqui, ó, que tem coenzima Q10 e colágeno tipo 2, você vai ser uma pessoa muito mais forte. Porque o que te dá força? O músculo. Se você preservar o seu músculo, ele se cola novamente aos ossos e você tem o quê? Segurança. Você consegue andar corretamente, pegar uma sacola. E olha, ir não no é supermercado. necessariamente aquele músculo que a gente vê de alguém que tá todo forte. Não. Não. É o músculo, músculo que vai do te dia a proteger, dia. que vai proteger os seus ossos, é o músculo do seu, é o seu próprio coração. Tudo isso, gente, tem que tomar sua creatina, tá? Sua cabeça melhora muito. Clau, saúde e força, mas hoje quem vai tomar é o Johnny. Vem cá, Johnny. Ah, ele vai quer tomar tomar creatina. creatina. Eu gosto de tomar na sua Johnny, frente, porque essa é às boa, vezes Johnny. Ele eu falou, tomo e o Paulinha, povo nunca não tomei sabe. creatina. Eu falei, vai tomar hoje. É uma delícia, mas assim, uma coisa Gostoso, que eu vou te falar. Muito É gostoso. pra tomar todo Suco de dia. abacaxi, né? Não é um drink, não é pra provar. É um suplemento que tem que Sim. ser tomado com seriedade e responsabilidade todo dia. Com certeza. Aprendeu, pode comprar a sua Leva e começa a pode tomar levar. todos os dias. Obrigado, Johnny. Porque é isso, a gente tem que tomar todo dia. Todos De os novo, dias. é o compromisso
seu com a sua saúde. Exatamente. Agora é o seguinte, a doutora Renata de Nóbrega, ela fala pra gente por que é importante coenzima Q10 e colágeno tipo 2 na creatina premium monoidratada. E mais, hoje tem 80% de desconto pra você já ir ligando agora. Dá uma espiada e a gente volta. Você já deixou de sair porque estava com dores? Já desistiu de um passeio, de uma caminhada, de um momento bom porque seu corpo não colaborava? Não precisa mais ser assim. Esse é o combo 3 em 1 que vai mudar isso, porque só ele tem creatina, que auxilia no combate da perda e na aceleração da recuperação muscular, na cognição e função cerebral e também no aumento da força e resistência. Coenzima Q10, que ajuda a proteger o coração e aumentar a produção de energia nas células. E o colágeno tipo 2, que cuida das articulações e reduz as inflamações. É você novo de novo. Novo e nova de novo, né? Que maravilha, né? Agora, com 80% de desconto, você compra a partir de 3 potes. Presta atenção, você pode pagar em 10 parcelas do cartão com frete grátis para todo o Brasil. Paulinho, não tem o cartão, quero pagar de outra forma. Tem outra forma. O importante é aproveitar o desconto de 80%. Aproveite, 0800 771 3800. Eu não fico sem. Nem eu. E te indico a mesma coisa, peça já sua criativa. Obrigado, Clau. Volto Obrigada, já. Paulinho. Deixa eu voltar lá no nosso querido barista Renato, que vai fazer agora a última receita. Exato. Essa é a mais deliciosa? Pra mim é. E- Sinceramente, eu adoro essa receita que é o expresso tônica. A gente chama de expresso tônica porque ele é vendido assim nas cafeterias ou restaurantes. Quer com água tônica? Com água tônica, mas você pode fazer com café coado. E eu ainda arrisco a dizer que quem não gosta de tônica gosta desse Café. dessa bebida. É. Tá bom, então vamos lá. Então é bem simples. Eu vou começar aqui com gelo. Olha, já já a gente vai falar sobre infarto, as últimas tecnologias para prevenção do infarto, isso é muito importante. E a gente vai falar também sobre bruxismo. Tem muita gente que range os dentes à noite, que está com desgaste, que está com dor e afeta outros músculos, sentindo dores aí terríveis, então não perca. E a gente também vai falar de dependência química, tá? Tô super curioso no bruxismo que eu tenho. Vou assistir aqui no tem, que eu tenho. tem que cuidar, você cuida, tem que dormir com a plaquinha. Com a plaquinha, mas a coisa da quiropraxia para tratar isso eu não sabia não. Maravilha. Não percam que eu não vou perder também. Olha que facinho. Gelo. Colocar aqui laranja, porque laranja combina absurdamente com café. É muito legal essa combinação. Você sabe o que eu gosto no café? Não sei se combina, mas eu gosto. É de canela. Ah, muito. Combina, né? Combina. Até você molhar a... Pauzinho de canela. Mas canela. eu coloco mesmo canela em pó assim e tomo meu Ah, café. fica que dá incrível. um up, sabe? É termogênico, né? Ainda dá... Acho uma delícia. Vou colocar aqui antes a água tônica, que pode ser normal ou sem açúcar. E eu deixo só um espacinho para colocar o café que vai entrar quente mesmo, tá, gente? Ele Aham. entra quente na bebida fria. Então Ele vai derreter o gelo na hora, né? vai derreter o gelo na hora. Se precisar, depois você coloca mais um pouquinho de gelo. Aqui é só completar com um pouquinho de café. O café, quando misturado, por exemplo, com uma água tônica, ele fica mais rico em cafeína ou menos? Não muda, Não muda nada. não muda nada. Porque o que muda é o tempo que ele fica em contato com a água, não tem uma coisa assim? Tem inclusive, o café descafeinado, um dos métodos de tirar a cafeína do café é dissolvendo na água mesmo. Eles pegam um grão de café verde, lavam com bastante água, daí eles acabam fazendo um processo que não muda a qualidade do grão, mesmo eles terem sido submersos em água, e a cafeína acaba saindo. Então é a mesma qualidade de café, é o mesmo sabor, só que não tem a cafeína. Para a gente que tem muitas vezes preconceito que acha que não vai ser um bom café, o café descafeinado também é muito bom. E olha que bonito que Olha fica. que drink bonito. Ele vai e é muito Um gostoso. drink bonito, gostoso, sem álcool. né? Exato. Isso é legal, porque às vezes você fala, eu tenho que sair, tenho que beber. Não, não existe. Não existe dose segura para álcool. Não existe. Eu só tomo um. Não tem essa. Você pode ter uma lesão cerebral com qualquer dose. Você tem danos, muitas vezes irreversíveis, com qualquer dose, tá bom? Então tem que prestar atenção nisso. Essa bebida é um artifício ótimo para isso, porque vai te dar uma energia por causa do café e te refresca Olha lá. como um refrigerante, muito bom. E você pode sempre ir colocando assim gostoso. o quanto
Acha fraco de café? Coloca menos café. Tá achando muito forte de café? Põe mais E tônica. uma lindeza, né? Que você fica lá, ó. Porque tem Muito gente que bonito. gosta de beber pelo social. Tá aqui. Tá pronto. Uhum. É, e barato. Pois é, São 3 ingredientes só, sem contar o gelo. barato. E saudável. Exatamente. Nem açúcar vai. É isso aí. A gente usou a tônica zero. E uma delícia. É uma delícia, não é? Uma delícia. Façam e depois contem pra gente o que acharam. Você vai gostar, tenho certeza. Olha, eu gostei de todas as receitas. A que eu mais gostei, se tivesse que dar nota, Diga. frappé de paçoca. Pra mim foi a mais incrível. Ai, que bom. Amei, 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 amei. Que bom que Gostei você de gostou. todas, mas pra mim A é gente sempre campeão. tem um Frappé de preferido. paçoca, delicioso demais. Muito bom, muito obrigado. Renato Pires, barista, ele está no América.café, América.café. Aliás, agradeço a toda a equipe do América, né, por providenciar todos os ingredientes aqui para essa pauta. E você também fala com o chefe Renato, no chefe Renato Pires, tá? Tudo juntinho lá no Instagram, chefe Renato Pires. Tem um canal no YouTube que é Receitas 1000, Exato. receitas com 2 Es, Receitas 1000, Exatamente. porque é receitas do Receitas 1000. Muito bom. E o WhatsApp é o 119-6197-2143. E o site caféamerica.com.br. Muito feliz pelo Obrigada. convite. Obrigado. Tudo de Pra bom. você Parabéns também. pelo trabalho lindo e até a próxima. Até a próxima. viu? Obrigado. Agora vamos lá, a gente vai continuar aqui aprendendo bastante. E quando a gente fala de café, a gente fala de um estimulante, né? Ainda há pouco eu falei dos riscos do álcool e às vezes a gente realmente vive num mundo tão que faz pressão para que todo mundo seja sociável e beba socialmente. E aí isso vem a calhar, porque até pro coração o álcool é perigoso, não faz nada bem. Tem gente que fala assim, ai, mas uma tacinha de vinho todo dia? Pois vamos perguntar para quem entende, que é um cardiologista maravilhoso que está aqui. Mas que trouxe um assunto importante. Você sabia que é possível prevenir e prever um infarto agudo do miocárdio antes mesmo dos primeiros sintomas aparecerem? Existe uma tecnologia já disponível no SUS, ó, notícia boa, que consegue identificar placas de gordura nas artérias e apontar o risco cardíaco com antecedência. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 300 mil brasileiros sofrem infarto todos os anos. Com esse tipo de exame, os médicos conseguem agir antes que o problema aconteça. Para explicar melhor e tirar todas as dúvidas, recebemos o cardiologista intervencionista Hideo Kajita, que atua no INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Eu falei seu nome de forma correta? Falou sim. Falou sim. Obrigada, viu? Prazer estar aqui, Cláudio. Vamos sentar aqui. Você senta do lado do coração. Que bom que você trouxe um coração para a gente observar. Coração é um músculo? Sim, sim. Na verdade, o coração ele é um órgão e se a gente for colocar ele de forma bastante resumida, ele é uma bomba hidráulica, né? Ele contrai para que o sangue possa circular no corpo do indivíduo e, obviamente, ele passa pelo pulmão, oxigena o sangue, né? E com essa oxigenação, depois ele volta para o outro lado do coração, que depois ele vai distribuir o sangue para o corpo e nutrir todas as células. Para ele ter essa força de contração, esse formato de bomba, ele é obviamente um músculo, entendeu? Então só que é diferente dos nossos músculos dos braços e das pernas, ele trabalha continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriados, né? Não tem folga. Não tem folga. E ele funciona de uma forma bastante interessante porque ele independe de qualquer outro controle. Então, ele mesmo dita o ritmo dele mesmo, porque ele sabe que ele não tem como fazer pausas e etc. Né? Perfeito. Doutor, quando a gente fala de infarto e aí a gente fala de placas de gordura, a gente
está falando de que parte do coração? Então, isso é bastante interessante. A gente tem esse modelo do coração, ele é mais ou menos em escala mesmo. O tamanho de um coração de indivíduo, se você quiser saber qual é o tamanho do seu coração, punho, né? é um pulso fechado, né? Eu estava lendo A um gente- livrinho ontem com meu neto e estava falando isso. Aí ele fechou a mãozinha dele e falou: olha, vovó, o meu coração é bem menor que o seu. Então é muito interessante porque isso gera uma certa... É uma ideia de que você consegue enxergar o seu órgão mesmo sem vê-lo, né? Então, ele é mais ou menos o tamanho de um punho fechado, o que corresponde mais ou menos a essa parte do coração, quer dizer, a parte muscular mesmo do coração. Esses são os vasos, um que vai para o pulmão, o outro que vai para o resto do corpo e etc, né? Aqui ele chega no coração, aqui ele sai do coração, esse também sai. Mas, basicamente, quando nós estamos falando da relação de infarto, nós estamos falando dessas artérias fininhas aqui em vermelho, né? Que elas são as artérias coronárias. Como tudo no nosso corpo, o território arterial ele irriga o músculo e o território venoso ele drena o sangue, né? Então, por isso que eles geralmente eles não é em azul, mas a gente põe em azul justamente para ter uma ideia de que o que irriga é vermelho e o que drena é o azul, né? Perfeito. Essas artérias coronárias é que, quando tem uma plaquinha de gordura, tornam-se um risco ao infarto? Exato. O que acaba acontecendo é que, como a gente pode ver, né, aqui a aorta é a maior artéria, é o primeiro vaso direto do coração e ela é o tronco dessa árvore que vai irrigar o corpo inteiro. Dessa árvore, desse grande tronco, saem ramos. E o ramo que irriga o coração são as artérias coronárias. Consequentemente, elas são bastante fininhas, porque o órgão também não é muito grande, né? E a obstrução dessas artérias, ela começa a atrapalhar a circulação de sangue no coração e, consequentemente, ele diminui a alimentação dessa fornalha, né? Porque continuamente ele está queimando oxigênio, glicose e outras substâncias para manter a contração contínua do músculo e, consequentemente, bombear todo esse sangue para o resto do nosso corpo. Isso que a gente chamaria de insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é quando o músculo ele não tem força o suficiente, por uma série de motivos, para manter a necessidade do organismo. Ó, né? a gente tem imagens, eu vou pedir para a produção colocar em tela cheia, para o doutor e eu conseguir explicar para a gente, porque eu, por exemplo, gosto de enxergar, né? Então, vamos lá. Ah, não, isso aqui é do equipamento. Isso. Né? Esse aqui é do equipamento. Então, não põe essa imagem, não. Eu queria a imagem do coração, para a gente primeiro tentar entender. Então, segura essas imagens aqui. Tá. Do coração, a gente não tem. A gente tem esse coração aqui. Tá. Por sorte, esse modelo a gente consegue abrir ele. Ah, então ótimo. Então eu vou pedir para o Guto aí só ficar com a mão paradinha, doutor, para a gente poder enxergar. É claro que uma placa de gordura, ela não começa de uma hora para outra, né? Não. Deve ser uma coisa gradativa. Exato. O desenvolvimento da doença aterosclerótica, quer dizer, da degeneração e da formação de placas de gordura nas artérias do coração, ela não acontece só nas artérias do coração. É a mesma doença, por exemplo, do paciente que tem doenças de carótida, ou tem doença nos membros inferiores, ou na aorta. Então, é a mesma doença. Só que doença? Como chama essa é doença? a doença aterosclerótica, é a formação de placas de gordura nas artérias do coração. Ela pode ser tanto por uma questão primária, ou seja, daquele indivíduo que tem uma propensão a desenvolver essa doença por si só, ou uma questão secundária, que é o quê? Ele vai se tornando mais velho e do mesmo jeito que a nossa pele, o nosso organismo envelhece, as artérias também envelhecem por dentro. Então, isso é comum a todos que vão envelhecendo ou não? Tem Não. gente que vai passar pela vida sem ter nenhum problema de aterosclerose? Não necessariamente, exato. É muito interessante que nós, quando eventualmente precisamos estudar as artérias do coração daqueles pacientes centenários, nonagenários, ou seja, aquele vozinho bem idosinho, né? É muito incomum que quando a gente estude as coronárias da dona Aurora, por exemplo, a gente não encontre grandes doenças ateroscleróticas. Ela não tem a grande carga de obstrução das artérias. E faz todo sentido. Porque é um paciente grande, idoso, nonagenário, centenário. Então, se ele tivesse uma doença muito grave nessas artérias do coração, provavelmente ele não teria chegado, né? Saúde. Obrigada. Ela não teria chegado a essa idade, né? Então, não necessariamente tem essa correlação direta.
O que nós sabemos efetivamente é que quanto mais doente o paciente é e quanto menos ele se cuidar desde jovem, existe uma maior propensão de que essas pedrinhas que a gente vai colocando no carrinho para a gente carregar durante a vida, quando a gente se tornar mais velho, eles tragam repercussões negativas, tanto do ponto de vista funcional do indivíduo, quanto para desenvolvimento de doenças nas artérias do coração, por exemplo, que é a aterosclerose. Diabetes, hipertensão, tabagismo, problemas de colesterol, sedentarismo, entre outros, né? Esses são fatores de risco. Fatores de risco. Que a gente pode e deve prevenir, evitando todo esse tipo de estilo de vida, né? Agora, tem hoje um equipamento, uma tecnologia que faz como se fosse uma previsão de que, a situação tá assim, então você tem uma probabilidade. Antes da gente chegar na tecnologia, doutor, hoje, sem essa tecnologia, a gente fazia esse rastreio de alguma forma? Sim. A gente não conseguiria, antigamente, descobrir se aquela placa de gordura ela tem algumas características que poderiam nos prever eventos futuros. A gente tinha tecnologias que ajudavam a prever o quê? Se o paciente tem doença nas artérias do coração ou não, se ele tem risco de infarto ou não, tudo isso a gente já sabia, né? Inclusive de descobrir algumas características dentro da placa de gordura que ajudem a gente prever no futuro se aquela placa pode romper e formar um infarto naquele paciente. Mas o que muda dessa tecnologia é que hoje ele faz uma visualização direta, ele não avalia indiretamente, ele vê diretamente se aquela placa é a placa que nós estamos procurando para evitar um infarto no futuro ou não. Aí enxergando, já trata e a pessoa fica livre desse infarto. Exato. O que essa placa... Sensacional. O que essa tecnologia nos ajuda, na verdade, é a determinar, dentre todas as placas de gordura que aquele indivíduo possa ter, qual é a placa que pode trazer no futuro um evento, né? A gente sabe que ter placa é ruim, mas existem algumas placas que são mais arriscadas do que outras, entendeu? Então, essa tecnologia, que é o catéter Dual Pro do Makoto, né? Ele é um catéter que ele faz uma dupla função. Ele joga uma luz infravermelho. Nessa luz infravermelho, a luz que é refletida de volta, ela é analisada e a gente sabe a composição, quer dizer, o tipo de tecido que tem naquela placa. Quando esse tecido, ele é um tecido de uma carga lipídica, ou seja, muito grande, muita gordura, tecido mole, como se fosse uma espinha, uma capinha bem fininha, cheio de sujeira dentro, essa placa ela é muito inflamada e ela pode romper. E uma vez que ela rompe, ela ativa uma série de fatores dentro do nosso organismo que formam um coágulo e a artéria fecha e o paciente infarta. Então, esse é o interessante dessa tecnologia. Aí eu quero entender muito mais essa tecnologia, mas agora eu vou dar um recadinho para você. Olha aqui, gente. Eu tô com o meu magnésio quelato da Joy, com embalagem nova, maravilhoso, único e exclusivo. Esse magnésio é premiado, é um magnésio que tem comprovação de resultado, é um magnésio que foi formulado para atender a você que anda com dores pelo corpo todo, com enxaqueca, sentindo mal. Aliás, a gente está falando de coração, se você tem arritmias, ele é ótimo também. Para quem está sofrendo com perda capilar, gente, falta de magnésio faz o cabelo cair. Presta atenção, tem muita gente ansiosa nesse Brasil, o maior número de ansiosos do mundo. Falta de magnésio. O nosso solo é pobre em magnésio, então, por mais que a gente se alimente bem, a gente precisa. Mas não de qualquer magnésio. Esse magnésio quelato da Joy, que está numa embalagem nova, por sinal, agora com tampa rosqueável, oferece mais segurança, menos risco para umidade, tem dupla vedação, tem um material também que pensa na sustentabilidade do planeta, né? É uma embalagem mais bonita, mais compacta. Ele tem uma fórmula de rápida absorção, concentração excelente, exatamente o que a gente precisa no dia a dia, 200 miligramas por dose, e já é acrescido de vitaminas B5 e B6. Cláudio, mas o que significa isso? Significa que você vai estar tomando um magnésio que vai fazer a diferença. Vai aumentar a sua produção natural de serotonina, você vai se sentir melhor. Sua produção natural de melatonina vai te ajudar a dormir melhor. Ele relaxa a musculatura, porque ele libera um neurotransmissor chamado GABA, então você vai relaxar. Até as dores, quem sofre com endometriose, que tem muitas cólicas
melhora bastante tomando magnésio também. Magnésio é um suplemento, eu diria que obrigatório para todo brasileiro, porque, como eu disse, aqui no Brasil nossos alimentos são pobres em magnésio e a gente precisa, o nosso corpo pede um aporte específico diariamente de magnésio. Então tá aqui 2 cápsulas ao dia do mais puro magnésio. E eu garanto para você a pureza desse princípio ativo aqui, porque a Joy tem inclusive o selo Intertech que garante a qualidade de tudo que eles fabricam, tá? E tem o selo de originalidade, que aí você pode conferir. Esse magnésio premiado vem com esses 2 selinhos aqui. Então você não encontra por aí, você encontra nesse aqui da Joy. Agora, quer o melhor? Eles ainda estão em promoção de lançamento dessa nova embalagem, desse novo visual, e estão oferecendo para você algumas opções de presentes. Primeiro é assim, ligou no 0800 591 1101, comprou o seu magnésio, você pode pagar no boleto bancário ou cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Se você pagar no cartão de crédito, você já ganha de presente um massageador profissional, que é uma coisa, gente, de eficiente. Ele realmente relaxa toda a musculatura, tá? E aí você ainda escolhe um cártamo, uma vitamina D3 ou um cálcio. Gostou? Ah lá. Pensando em você, magnésio quelato da Joy. Mas ligue e compre agora, 0800 591 1101. É o melhor do mundo. Aproveite. Esse equipamento é o que vai fazer o exame. É um exame, doutor? Ele é um complemento ao exame, né? Então, nos pacientes que eles são indicados a gente fazer um estudo das artérias coronárias por dentro, que é o cateterismo cardíaco, esse catéter ele vai por dentro da artéria e ele vai observar a artéria por dentro. Então, ele faz como se fosse uma imagem rotacional e ele vai fatiando por imagem essa artéria e vai enxergando toda a composição da artéria por dentro. Então funciona como um cateterismo? Ele é um exame complementar ao cateterismo, ele é dentro do cateterismo. Então a pessoa tem que fazer sedada no centro cirúrgico? Hoje a gente não faz o paciente mais sedado por um cateterismo, não é necessário, obviamente que pode ser realizado, mas é um procedimento diagnóstico bastante seguro. Então ele vai de forma eletiva mesmo, ele vai para o hospital, faz um cateterismo cardíaco, horas depois ele pode ir para casa normalmente. Um cateterismo cardíaco hoje é feito sem sedação? Não precisa de A pessoa está acordadinha Pode. assim? E aí passa um negocinho dentro da veinha do nosso coração e a gente fica quietinho? Ai, meu Deus do céu. Tem que ter muita tranquilidade para isso. Sim. Não é dolorido? Não. A gente faz anestesia, tudo. Ah, tem anestesia. E se precisar, se o paciente obviamente optar, né, ou eventualmente a gente for fazer um procedimento mais complexo, alguma coisa, nós temos suporte de anestesiologista, sim. Então, o anestesista pode eventualmente sedar o paciente. Mas a gente brinca que um cateterismo cardíaco diagnóstico é um procedimento tão rápido e seguro que a gente inicia a sedação no começo do procedimento e ele vai dormir no pós, porque o procedimento já acabou. Gente, olha que interessante. Antigamente a gente ouvia, por exemplo, uma amiga contando: ai, meu pai internou para fazer um cateterismo. A gente ia falar: ah, meu Deus do céu, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu tô ouvindo aqui, você também, que é um exame tranquilo, que não precisa fazer nem sedado, extremamente seguro. Extremamente seguro. É um procedimento hoje que é feito com rotina na maior parte dos hospitais, tanto do SUS quanto do hospital privado, né? E ele é uma rotina dentro da cardiologia clínica mesmo. É claro que é um procedimento com seus riscos, afinal de contas é um procedimento invasivo, a gente está dentro do coração do paciente, mas ainda que um procedimento invasivo, ele é bastante seguro, né? Então, é claro, é muito comum que a gente ouça dos pacientes: nossa, mas vai estar tudo certo, é um procedimento seguro. Tem seus riscos, mas é um procedimento que é feito com rotina, não é nada fora da rotina de nenhum serviço, não. Impressionante. Até eu mesma, se alguém fala para mim, agora eu tô mais tranquila, que o doutor Ideu tá trazendo essa, para mim, notícia boa. Falar: Cláudia, você tem que fazer um cateterismo amanhã, eu já vou ficar desesperada. E não precisa. Não precisa. E dentro desse procedimento é onde nós temos alguns catéteres específicos, dependendo do que eu preciso estudar, né? Um desses catéteres é esse catéter Makoto, que ele nos ajuda a ver essas placas, que são chamadas de placas possivelmente vulneráveis, ou seja, aquelas que têm um alto risco de poder levar o paciente a ter um evento no futuro.
O tratamento, a partir do momento em que a gente diagnostica essas placas, ele vai depender, obviamente, do que o paciente precisa, da condição clínica, além do tratamento dos problemas de saúde, mas com relação à placa em si, tem tratamentos específicos que são feitos, a maior parte deles, as que são já validadas e etc., estão relacionados à medicação, né, e ao tratamento com o cardiologista clínico. Então, a gente trabalha em conjunto. Perfeito. Doutor, vou voltar aqui para a gente fechar esse assunto. Quero que você dê aquela dica preciosa. Você que está aí assistindo, segura, porque o doutor Idel vai falar de mais um assunto para fechar o que a gente está falando. E é importante que você ouça, tá? Aliás, é importante que você preste atenção também aqui, porque a creatina também vai fazer parte desse conjunto de cuidado e de amor próprio, não é? Sim, Cláudio, boa tarde mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde ao doutor. E olha, uma coisa é muito importante, todo mundo sabe uma coisa, quando você entra por conta de uma cirurgia, enfim, que você tem que estar internado num hospital ou coisa parecida, a primeira coisa que vai embora é a musculatura, Cláudia. É verdade. Primeira coisa que o paciente vai perdendo, de estar ali deitadinho, de fazer, não estou falando que é o caso aqui, que é só uma coisa, mas estou falando no geral, é realmente a musculatura que vai embora. Por isso a gente tem que preservar essa musculatura. E, gente, após os 30 anos de idade, presta atenção, você, minha amiga, meu amigo aí de casa, a gente perde 2% de massa muscular ao ano. Eu já vou fazer 60 anos. Se eu não tivesse me cuidado, eu teria perdido 60% de massa muscular, Cláudia. Olha como é importante a gente fazer a preservação dessa massa muscular. E aí, a atividade física é importantíssima. Musculação, eu digo que chega uma hora é remédio. E o uso da creatina, idem. Aí, muita gente associa creatina à musculação e fala assim, mas como eu não faço, eu não preciso e nem devo tomar creatina. Pelo contrário, creatina é para todos. E aí que você tem que tomar mesmo. Paulinho, não faça atividade física. É ruim? É. Aí que você tem que tomar a creatina, porque a sua musculatura se perde ainda mais quando você não faz uma atividade física. Então, mais do que nunca, você tem que tomar essa creatina, que é acrescida de coenzima Q10 e colágeno tipo 2. Ou seja, é força e desempenho para o seu dia a dia, recuperação muscular rápida. Presta atenção, você que está nos assistindo. Mesmo independente da sua idade, tenho 70, 80, 90 anos, a recuperação muscular é rápida. Em 15 dias você já sente resultados efetivos. Em 30 dias você já completa aqueles chamados bolsões de creatina junto ao músculo para te dar força. Olha que interessante. E mais, articulações fortes e protegidas, porque tem colágeno tipo 2, que é essencial para as articulações. E mais, energia nas suas atividades e ação antioxidante para cuidar do seu corpo. Quem te dá isso é a coenzima Q10. E presta atenção num detalhe importantíssimo. Matéria-prima importada e de alta qualidade. É fundamental para a creatina, gente. Creatina barata, desconfie, não vale a pena. Você está gastando dinheiro à toa. A creatina tem que ser monoidratada e premium. Gente, e outra coisa, tem que ser essa aqui, cá entre nós, porque ela é uma delícia. Da Francis Life. Olha, Joy ela é também, geladinha, fica como se fosse um refresquinho. E é a garantia de que você está comprando um produto autêntico, legítimo, né? A doutora Renata de Nóbrega fala mais sobre a creatina maravilhosa, que é essa que a gente toma da Francis Life. Vai ligando, 0800 771 3800. Veja Obrigado, que delícia. Cláudio. Força e saúde. Você já deixou de sair porque estava com dores? Já desistiu de um passeio, de uma caminhada, de um momento bom porque seu corpo não colaborava? Não precisa mais ser assim. Esse é o combo 3 em 1 que vai mudar isso, porque só ele tem creatina, que auxilia no combate da perda e na aceleração da recuperação muscular, na cognição e função cerebral e também no aumento da força e resistência. Coenzima Q10, que ajuda a proteger o coração e aumentar a produção de energia nas células. E o colágeno tipo 2, que cuida das articulações e reduz as inflamações. É você novo de novo! 0800 771 3800, porque você merece. Quanto nós vamos dar de desconto, Clau? 80% de desconto. 80% óbvio. de desconto, você pode pagar em 10 parcelas no cartão com frete grátis para todo o Brasil. Tem outras formas de pagamento, então corre pro telefone. Aproveite, viu? Essa é boa mesmo. Obrigado, Obrigada, Clau. Paulinho. Doutor Idel, vamos fechar esse assunto com chave de ouro. Amei conhecer esse equipamento, amei saber que a gente tem disponível no SUS. Mas o que precisa ser dito aqui? Eu acho que assim, a parte mais importante quando a gente fala dessas tecnologias todas com relação ao infarto e cuidados do coração, é a gente ter em mente que é muito importante a gente fazer o diagnóstico, mas é muito mais importante você prevenir o aparecimento desses problemas.
bom? Então, essa tecnologia ela está disponível no serviço privado, nos convênios, no SUS é mais em protocolo, né? Ele não está disponível ainda abertamente, mas em alguns casos selecionados, a depender de estudos clínicos são feitos. A tecnologia em si ela não é um estudo, né? Ela já está validada, ela pode ser utilizada, é que por causa de uma viabilidade para o serviço público, ela depende mais de que a gente inclua via protocolos de pesquisa, né? Mas, como eu disse, eu acho que o mais importante é você saber que o problema existe para que você trate de forma adequada e, sempre que possível, prevenir o problema. É muito mais barato, é muito melhor para o paciente evitar o problema do que correr atrás do prejuízo. Com toda certeza. E doutor Idel Cagita, ele está no Idel, _Cagita, _MD. Idel, Cagita, _MD. Ou no Nipro.Brasil. Nipro.Brasil. Cardiologista intervencionista do INCOR, maravilhoso. Muitíssimo Muito obrigada. Uma alegria te receber. Igualmente, um prazer. E até a Muito obrigado. próxima, doutor. Prazer é nosso. Agora vamos lá. Eu acho que muita gente deve estar aí atento ao assunto que a gente vai abordar agora, que é o bruxismo. Já acordou com dor aqui na mandíbula? Percebeu que os dentes estão rangendo à noite? Ou dorme com alguém que range os dentes? Pois é, muito mais comum que a gente imagina. É uma condição que afeta muita gente, que causa desconforto. Dores de cabeça, até dor no dente e até perda dos dentes, né? Então hoje a gente vai mostrar como exercícios de quiropraxia podem ajudar a aliviar a tensão e reduzir o ranger de dentes, trazendo mais conforto no dia a dia. Com a quiropraxista, doutora Lidiane Garbim, referência na área, com mais de 50 mil atendimentos já realizados. Seja muito bem-vinda, doutora Lidiane, obrigada por estar aqui com a gente. Temos uma paciente, a Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. Já é sua paciente, a Kátia? Ela já é minha paciente. Tá, e ela tem bruxismo? Tem bruxismo, usa placa, né? E aí, mas sempre vai fazendo a quiropraxia para o relaxamento dessa articulação temporomandibular. Você falou usa placa. Quem tem bruxismo precisa usar placa? É importante, né? A placa, ela não é o tratamento do bruxismo, mas a placa, ela vai fazer com que o paciente não tenha uma fratura do dente, né? Então, é a proteção para a arcada dentária. Então, é muito importante, sim, que se faça o uso e todos os dias, né? Não adianta utilizar a placa só de vez em quando ou só quando tem muita tensão. Tem que usar todo dia. Perfeito. E aí, a quiropraxia tem que ser feita com que periodicidade? Olha, vai depender muito de cada caso. Inicialmente, normalmente a gente faz por pelo menos 6 semanas, uma vez por semana, tá? É um protocolo, todas as evidências apontam para essa conduta terapêutica. Mas tem casos mais brandos, mais tranquilos, que a gente consegue fazer uma vez a cada mês, né? Pode ser mais espaçado também. Então, sempre requer uma avaliação, um diagnóstico, entender como está essa articulação, a abertura, o que está causando esse bruxismo, se é só o estresse, se é uma medicação para ansiedade, para depressão, se é algum hábito, roer unha, mascar muito chiclete, apoiar sempre a mão só de um lado. Então, tudo isso pode estar causando bruxismo e aí a gente vai entender e traçar o tratamento. Todos podem fazer quiropraxia para tratar bruxismo? Sim, sim. A gente sempre vai se atentar, tem alguns casos de deslocamento da mandíbula, do disco, né? Mas, normalmente, em via de regra, quem tem bruxismo já tem acompanhado com um bucomaxilo, com um dentista, né? Então, se tiver qualquer ressalva, o tratamento multidisciplinar, a gente vai estar sempre conversando, dialogando com o outro profissional, né? Para ver se tem alguma ressalva e tudo mais. E na quiropraxia, a gente tem técnicas manipulativas, técnicas com estalos e tem técnicas sutis, sem nenhum estalo e muitas liberações. Então, também a gente vai escolher a melhor técnica para usar em cada caso. Perfeito. O que a gente vai ver aqui? Que tipo de técnica você vai utilizar? Aqui eu vou fazer uma liberação, né? Em 3 músculos muito importantes da articulação temporomandibular, que são os pterigóides laterais e mediais, e também o masseter, que é o músculo mais forte do nosso corpo. Aquele músculo que quando a gente morde, a gente tem muita força, né? Então, a liberação em si, ela é um pouco dolorida, né? Ela já tá acostumada, então
ela não vai sentir tanto. Mas a primeira vez ela é bem dolorida. Kátia também faz muita força, tem um masseter muito forte. Muito forte, aperta muito, ela tem muita tensão nos trapézios, no esternocleidomastoide. Então isso tudo vai acarretando e aumentando o ranger, o apertamento. Eu falei o também porque eu também tenho, né? Volta e meia até faço um pontinho de botox para dar uma relaxada no masseter, porque é muito forte, né? Exato. Então, Cá, você vai abrir a sua boca, isso. E aí a gente vai soltando aqui, ó. Vai fazendo a liberação. Não pode ser feita por qualquer pessoa, tá? Tem os pontos específicos. Não dá para vocês verem, eu acho, mas a Lidiane tá com o dedo por dentro, exatamente onde é o masseter, não é isso? Exato. Só que por dentro, a gente sente ele por fora. Por dentro da boca. Mas é por dentro, né, Isso. que ela faz. E também a gente pode fazer as liberações aqui por fora, né? Outros pontos importantes nesse momento da gente observar é a região do temporal, aqui do lado, né? Que normalmente tem pontos também de tensão, de contratura. E, obviamente, como quiropraxista, a cervical. Cervical alta, a primeira e segunda vértebra da coluna, ela tem muita relação com a articulação temporomandibular. Então, a gente ajusta a cervical. O que é uma cervical alta no começo da coluna? Vamos lá. A gente tem a nossa coluna vertebral, né? Quando eu me refiro a cervical alta, é a primeira e segunda vértebra. Então, bem grudadinho aqui na base do nosso crânio, tá a cervical. E aí, quando a gente observa, por exemplo, com um crânio, né? A coluna vai estar aqui e essa parte aqui é esta parte aqui. E aí, vocês vão observar como... Deixa eu ver se não vai cair aqui. Como aqui tem relação, ó, tá tudo interligado. Tá. Então, o temporal tem relação com esse osso que vai relacionar com a coluna e que vai gerar o tensionamento. Então, na quiropraxia, você também trabalha essa parte alta parte do da pescoço. cervical, tá? Exatamente. Então, aqui eu vou também fazer a demonstração do ajuste nessa parte para soltar o movimento da mandíbula. E aí são com aqueles estalos. Isso, pode ser com estalo ou não, né? Então, ela vai deixar aqui bem solto o pescoço. Uma coisa muito importante, gente, que tem que ser falada toda vez que a gente fala de quiropraxia, que quiropraxia é uma formação, né? Tem que fazer uma faculdade de quiropraxia. Tem que fazer uma faculdade. São quantos anos de estudo? Tem que fazer uma faculdade de 4 a 5 anos, né? Tem que buscar entender se esse profissional tem habilitação ou não. Hoje no Brasil a gente enfrenta um grande problema que é a falta de regulamentação da profissão. Então, se a pessoa for em qualquer profissional, qualquer pessoa que faça um curso no fim de semana pode dizer que é quiropraxista. Mas isso pode expor o paciente a risco. Expõe mesmo, tá? Quando a gente ouve, a quiropraxia é perigosa, é porque, na verdade, você se colocou numa situação de perigo. Você se expôs a um risco. E como é que você vai saber se você está indo num bom quiropraxista? Você tem que perguntar até, tentar verificar. Você fez o curso aonde, quanto tempo, não é isso, Lidiane? Exatamente. E na dúvida, tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia. Lá é só entrar, consultar. Eu moro em São Paulo, eu moro em qualquer parte do Brasil. Você entra lá, verifica se tem um quiropraxista graduado na sua cidade e, na dúvida, pede o diploma. Tá vendo? E, ó, também o boca a boca que vale, né? A indicação, aqui a gente indica doutora Lidiane Garbim, que está no Instagram como Lidiane Garbim, tudo juntinho. Lidiane Garbim, com M no final, ou clinicamaiscoluna.com.br. E eu tenho certeza que você estará em ótimas mãos. Muito obrigada. Adorei te receber, Kátia. Obrigada. Aproveita esse momento aí. Olha, como eu sempre digo pra vocês, a gente precisa manter o corpo em movimento, não importa a idade, gente. Praticar exercício físico é essencial para a saúde, para o bem-estar. Então agora a gente vai conferir algumas dicas de exercícios com o personal trainer Rodolfo Beltrame. A gente sabe que a atividade física é fundamental para manter o nosso corpo ativo.
E eu estou aqui hoje com o Rodolfo, ele que é personal trainer especializado em terceira idade. Rodolfo, fala pra gente quais são os benefícios dos exercícios físicos, principalmente para as pessoas que passaram dos 60. Fisicamente, uma pessoa na terceira idade é a que mais precisa treinar, porque melhora todo o sistema imunológico, melhora o sistema fisiológico de metabolismo, melhora a densidade óssea, melhora a manutenção das cartilagens e articulações, estabiliza as articulações já desgastadas como artrose, condromalácias patelares, entre outras doenças que acometem a terceira idade. Quanto mais parado o idoso fica, mais parado ele ficará. Então, se você não tem condição de ir até um local para treinamento específico, você pode utilizar o seu corpo como sobrecarga. Existem algumas maneiras, e a gente pode demonstrar alguns exemplos, de como você pode trabalhar com o seu próprio peso corporal sem oferecer riscos a você. Um dos maiores problemas na terceira idade é o sentar e levantar, que vocês vão reparar que os idosos buscam um assento com a mão para depois fazerem isso. Isso tira toda a ativação da cadeia posterior, onde o idoso deveria fazer o quê? A inclinação do tronco para frente, para o quadril ir para trás e ele conseguir sentar. A segunda coisa é o idoso, quando ele vai levantar, ele se apoia no banco, joga os joelhos lá na frente para poder levantar. Isso também machuca as articulações do joelho. Então, como a gente pode fazer para a pessoa readquirir essa autonomia? A primeira coisa é você reparar se você consegue sentar e levantar sem o auxílio das mãos. Se isso não for possível dentro da sua casa, você pode utilizar alguns artifícios para que você não tenha que descer tanto. Você faz a descida com uma almofada, perceba que eu vou ter que descer menos. Mas tentem não utilizar as mãos. E aí vocês estarão trabalhando a força das suas pernas. Se mesmo assim uma almofada não for suficiente, vocês podem colocar duas. O importante é você iniciar os exercícios sem o auxílio das mãos. Percebam que eu desci muito menos, fica mais fácil. E aí eu vou subir. Assim que eu conseguir fazer isso com autonomia e sem grande dificuldade, eu faço o processo inverso. Eu tiro o auxílio e vou fazer o processo inverso. Até que meu músculo seja suficientemente forte para que eu não tenha auxílio nenhum. Eu posso fazer isso com autonomia e com a força das minhas pernas. É uma maneira de você fazer o exercício dentro da sua casa. Vida Melhor num momento muito, muito, muito especial. Amor exigente. Temos hoje o Luiz Fernando Calduro, que é um voluntário sempre muito presente aqui no programa, mas hoje duas voluntárias incríveis que vieram lá de Sumaré, gente. Nancy Munhoz e Tânia Costa Cruz. Sejam bem-vindos. Que bom recebê-los. Enquanto vocês sentam, deixa eu conversar. Cada vez você melhor, que tá em casa, né? cada vez melhor. Para quem não conhece, Amor Exigente é uma federação que nasceu com o intuito de cuidar de familiares que lidavam com dependência química. Foi expandindo, hoje temos grupos de sobriedade também. E hoje eu acho que tem um entendimento muito claro de que, além de cuidar dos familiares que sofrem com dependência química, a gente lida com qualidade de vida, né? Com comportamento antes de qualquer coisa. Com família desestruturada e com transformação real. Aí que vem a pergunta, existe um caminho ou uma receita de bolo para a gente ter uma família que funcione, uma família funcional, meninas? Não existe uma receita de bolo, mas existe o amor exigente que nos dá caminhos, né? Que nos ensina como fazer com que a nossa família seja uma família funcional. O que é uma família funcional? Eu vou contar o que eu aprendi no Amor Exigente para poder dizer o que é uma família funcional. Eu fui para o Amor Exigente por medo. Eu cheguei porque eu tenho um filho adolescente e a minha preocupação é, será que ele vai passar pelas drogas? Será que ele vai se perder nesse caminho? E quando eu cheguei no Amor Exigente pelo medo, fui para a prevenção, eu fui aprender o que era importante que acontecesse dentro da minha casa. Quando você fala, tem uma receita pronta, teoricamente, não. Mas na prática, são conceitos que você pode seguir igual uma receita de bolo, mas você tem que fazer na sua casa. Então, a gente vai lá, aprende e põe para funcionar dentro de casa.
E não mudou só a vida dele, mudou a minha vida, mudou a vida do meu marido, de todos que estavam próximos. Aquele medo de, adolescente é muito terrível, essa fase é horrorosa, é muito complicado tudo isso. Passou. Por que passou? Eu tive problemas ao longo? Sim, normal, problemas normais de adolescência. Mas nada grave. Ele não foi para o álcool, ele não foi para a droga. Nós temos um convívio muito mais agradável, equilibrado. E a gente sempre dá uma olhadinha na grama do vizinho, né? Quando eu comparo o meu filho, eu falo, meu filho é muito gentil, meu filho é muito maravilhoso, porque o amor exigente diminuiu o conflito da fase de adolescência, além de prevenir contra maus hábitos, contra álcool e droga, diminuiu o conflito dentro da minha casa. Mas eu tive que fazer dentro de casa. Não era só ir na reunião. Era pegar o que eu aprendia lá e trazer para dentro de casa. O que você aprendeu lá que você levou para sua casa? Falar a verdade, cumprir os combinados, ser empática com o outro, olhar o outro, entender de onde eu vim, qual é a cultura, o que eu trouxe, o que eu posso melhorar no dia a dia, criar meta. Isso é sensacional. A gente acha que é simples. Toda semana chega lá e fala, qual é a sua meta da semana? Todo mundo fica, por que meta? Por que meta? Mas isso muda demais o dia a dia de uma casa. Perfeito. E para você, o que é uma família funcional? Família funcional é aprender a viver um dia após o outro, é não se culpar, é não culpar o outro, é como ela disse, entender o que é o outro, como é o outro, né? E viver apesar de, né? Apesar de termos problemas, apesar de termos situações ativas, eu aprendi a viver apesar de. E isso através dos princípios básicos, princípios éticos, que a gente vai doutrinando a nossa vida e a nossa família para fazer o que é correto. Luiz Fernando, você não vai ficar calado, apesar de... mas olha, eu estou aqui em minoria, né, Cláudia? Porque... Mas o que é para você uma família funcional? Cláudia, uma família funcional é uma família que trabalha assertividade. É uma família que olha no olho e que diz, olha, eu te amo, mas isto eu não aceito. Isso não faz parte da raiz cultural das nossas famílias. E esse eu te amo é muito importante, viu, Cláudia? Porque, em especial, quando a gente tem ou um adolescente, ou se nós temos um jovem, ou às vezes até um jovem senhor que está dando problemas de comportamento ou uso de substâncias dentro da nossa casa, a gente para de ser assertivo. A gente começa com uma comunicação violenta, a gente grita, a gente xinga, aí o comportamento nosso afeta o dele, ele também grita, ele também xinga, viramos inimigos dentro de casa. E o amor exigente nos quer unidos, o amor exigente nos quer família, cada um com o seu papel. Também o amor exigente não quer que o pai e a mãe sejam amiguinhos do filho, mas que sejam autoridade, que coloquem as regras. E isto, Cláudia, eu concordo com as meninas. Eu gostei desse tema de hoje, porque a resposta é, não há receita pronta, porque cada família é de um jeito, cada indivíduo é de um jeito. Mas nós temos um caminho, nós temos um programa testado por 42 anos no Brasil que funciona e que dá certo. Então você vai ao grupo, não há receita pronta. Sabe, Cláudia, muita gente vai ao grupo 2, 3 vezes e não volta mais, porque foi atrás de um remedinho, de uma gotinha que pudesse resolver magicamente. E quando a pessoa vê que ela precisa tomar atitudes, que ela precisa enfrentar crises, que ela precisa de um grupo de apoio, ela acaba se afastando. Mas se ela perseverar, aí tem receita pronta. O amor exigente vai funcionar. Eu me considero amor exigente. Eu sou amor exigente, né, Luiz Fernando? E eu penso que não tem, entre aspas, uma receita pronta, sabe? Porque se a gente coloca todos os princípios em prática, essa é a receita, né? Enquanto vocês falavam, eu estava pensando, família funcional é cada um ter a sua função dentro da família. Filho, função de filho. E o que o filho faz? Aí tem princípio que ensina a cooperação familiar. Cada filho tem a sua função.
Pai e mãe também é gente. Pai e mãe tem que ser pai e mãe, não é amiguinho do filho, porque se você é amigo do filho, você não é pai nem mãe. Aí o filho é órfão de pais vivos, né? Então, pai e mãe tem que ser autoridade, não autoritário, né? Aí pai e mãe não é super-herói, né? A gente tem limites, nossos recursos são limitados. Então, eu acho que quando a gente pensa em receita, é um pouco mais complexa essa receita, porque não é de uma hora para outra que você consegue colocar tudo em prática, por isso que a gente fala da permanência no grupo, mas eu acho que a receita são os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos. É isso mesmo. E se seguir, funciona, não é? E muitas vezes, mesmo colocando em prática, a gente só observa, só entende que aquilo mudou depois que aconteceu. Que você se dá conta que você fala, olha como isso mudou e eu não tinha percebido, porque a mudança veio de dentro. Se não mudar no dentro, no que está correndo no sangue, aí não consegue. Exato. Aí é uma tristeza. Se 2 reuniões, 3 reuniões desistiu, é uma pena, porque Não vai funcionar. não vai funcionar. E não vai colher a consequência maravilhosa e positiva. E quando a gente colhe a consequência, a gente nem imagina o que poderia ter acontecido se a gente não tivesse praticando amor exigente nas nossas vidas, né? Exatamente isso. Por isso, Cláudia, que está aqui o convite para você que está nos assistindo. O que é o Amor Exigente? Um programa que incentiva mudanças comportamentais. Então, para de reclamar, para de chorar, para de ficar você e o seu marido e você, um jogando a culpa em cima do outro, porque as coisas não estão dando certo dentro de casa. Ou mesmo se já for separado o casal, é uma pena, a gente não gosta que isso aconteça. Mas se aconteceu, você continua sendo mãe, você continua sendo pai, então precisam falar a mesma linguagem para que os filhos não entrem nesse caminho ruim, não é, Cláudia? Nós falamos muito de prevenção no Amor Exigente, e prevenção em todos os níveis. A prevenção primária, que a gente agora, como vovô e vovó, tem que colocar em prática para crianças pequenas, ou às vezes um casal jovem que tem filhos pequenos, mas também a prevenção secundária quando está na adolescência ou quando começa a haver experimentação e uso e abuso de substância. Então, Cláudia, o Amor Exigente não tem receita pronta, mas tem um programa extraordinário que nós gostaríamos que você conhecesse. Venha nos conhecer nos nossos grupos de auto e mútua ajuda, você será muito bem acolhido. São reuniões, gente, semanais. Tem muita gente que fica assim, mas como é que é isso? Você não paga, presta atenção, você não paga nada. Você não precisa fazer sua matrícula, não tem burocracia nenhuma. Você simplesmente vai. Não tem hoje aquele ditado, só vai. Só vai de coração aberto e você vai chegar lá e vai aprender. E não importa o motivo. Nancy falou, eu fui pelo medo. Você sabe que eu me identifiquei com você, porque eu também acho que fui pro Amor Exigente pelo medo. Porque eu falei, se eu continuar essa banana que eu sou, vai dar tudo errado. E ainda bem que Amor Exigente me ensinou a ser uma pessoa inteira. Porque se eu continuasse banana, ia dar errado, né? Eu também fui pelo medo, mas não importa qual é o motivo. Talvez você hoje esteja vivendo a dor, né? O desespero. Tem gente vivendo nem dor, é o desespero. Funciona. Não é verdade? Funciona e dá certo. Você foi por qual motivo? Comportamento. Tanto meu quanto dele. Né? Um comportamento totalmente disfuncional. E lá eu aprendi como mudar situações em casa para que as coisas mudassem. E hoje a gente vive um dia após o outro, sabendo sempre que há condições de melhorar. E tem que melhorar, a vida é só uma, né? Temos perguntas, tá? E aí eu amo porque a nossa telespectadora também, mas as meninas participam mais de Amor Exigente, né? É muito bom que elas possam falar diretamente com vocês. Marta Costa diz assim, eu sou a Marta, tenho 52 anos. Eu sempre quis ser a mãe perfeita e acabei sendo muito rígida com os meus filhos. Hoje sinto que eles se afastaram de mim. Existe uma forma certa de educar ou cada família precisa encontrar o seu próprio caminho? Meninas, o que vocês acham? Posso? Pode. Vai. Cada família encontra seu caminho, deve encontrar seu caminho, mas existe conceitos base que são iguais para todos, um formulário, vamos colocar assim, um checklist, que é o mínimo que você precisa cumprir. Mas eu sinto que a Marta Costa se sente culpada
Amor exigente ensina a gente a lidar com culpa. De que forma, Luiz? Olha, Marta, querida, o amor exigente tem um lema extraordinário que vai ajudar você. Diz assim, olha, o seu amor sem exigência me humilha. Então, quando eu não exijo nada dos filhos, que não foi o seu caso, quando eu faço tudo por eles, eu sou permissivo, você humilha. Quando você faz o oposto, que parece que é o caminho que você seguiu, de você exigir sem amor, você revolta a pessoa. E o amor exigente engrandece. Então, o lema completo é este. Agora, se isso aconteceu, hoje é o primeiro dia da sua nova vida. E você vai começar a lidar com amor e exigência. Amor, carinho, atenção, ficar próximo, conversar. E a exigência não vai ser dispensada, a disciplina não vai ser dispensada. Mas não pode haver só a exigência, só a disciplina sem amor. Mas não se sinta culpada. A Cláudia perguntou se você for se sentir culpada, a resposta seria: se você fez de propósito, se você quis causar um dano, um dolo, aí você é culpada. Mas não foi, então pronto, liberte-se. Hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Porque a culpa te paralisa e o que a gente pretende com o amor exigente é que você caminhe como o primeiro dia da sua nova vida. Então, ame mais, mantenha-se, né, e reconquiste os seus filhos, traga de volta para perto, porque vai dar tudo certo. Mas sozinha a gente não consegue não, viu? Essa mudança, como a Nancy falou, precisa ser, verdadeira, correr nas veias. Então vá para um grupo de amor exigente. Isso. Vanessa Lopes diz assim, boa tarde, tenho um casal de filhos. Eles brigaram por motivo bobo e não estão se falando. O que eu posso fazer enquanto mãe para ajudar? Luiz. Olha, as brigas dentro da família são muito comuns. Não existe família perfeita. Dona Mara nos falou esse último fim de semana. Não há uma família perfeita. Mas nós temos que buscar, não é? Então, buscar, evitar divergências dentro da nossa família é ético. Então, é a base da conversa, é a base de discutir as relações, é a base de olho no olho, é a base de usar o programa do amor exigente. Não é? Mas e aí, eu fico pensando, eles brigaram, a gente não muda o outro. O que ela pode fazer enquanto mãe? Tânia, quer contribuir? Enquanto mãe, mostrar a verdade, trabalhar sempre em cima da verdade, sendo ética, né? Verdadeira em tudo que faz e mostrando para eles a diferença. Eu penso que é dessa maneira. Sendo sempre verdadeira, dando o exemplo, né? O seu exemplo. Tá. Se você acredita que é possível mudar, você acha um caminho. Eles brigaram por um motivo bobo, não estão se falando. A mãe consegue fazer diferente. Se ela acreditar que é possível, ela vai aprender e vai lidar com isso. Eu penso também, Cláudia, que ela não deve tomar partido de nenhum nem outro. Né? Dizer que ela ama os dois, que ela quer que eles conversem. E ela vai ser uma mediadora desse conflito. Porque conflitos entre irmãos, desde lá na origem da Bíblia que a gente conhece, não é? Então, é preciso que haja uma pessoa que congregue. A mãe tem o papel congregador. Ela vai reunir os filhos. Mas eu fico pensando também que não adianta a mãe achar que tem que trazer essa responsabilidade para ela, né? É verdade. Porque o amor exigente nos ensina que cada um tem que cuidar da sua própria vida e devolver a vida do outro. E deixar que o outro colhe a consequência da escolha que ele fez também é importante para que ele amadureça. Então, talvez os filhos tenham que experimentar a dor da ausência um do outro, a dor de uma família que já não se reúne como se reunia antes, para que eles tenham interesse em voltar. Porque às vezes o filho gosta de manipular pai e mãe, né? Colocando a mãe como a moderadora, falando mal um do outro, né? E eu acho que o papel da mãe também é assim, não fala do meu filho porque eu não quero, não fala da minha filha porque eu não quero, né? É um tema delicado esse. Lá no Amor Exigente, eu acho que você pode ser ajudado. Amor Exigente parece a gente aqui, né? Cada um fala um pouquinho de acordo com a sua experiência. E voltamos no tema do programa. Não temos receita pronta. Não tem receita pronta. Mas quando a pessoa vai e fala daquilo,
Porque se a telespectadora precisou partilhar conosco isso, é porque isso está ferindo ela. Claro. Então, ela indo ao grupo e ela partilhando, ela vai aos poucos encontrar um caminho bom para essa situação que ela está Sozinhos vivendo. estamos perdidos. Mas juntos encontramos. É isso aí. A Carla Malta diz assim: muitas vezes eu me sinto insuficiente por criar meu filho sozinha. Uma família com apenas um dos pais pode ser tão funcional quanto uma tradicional? Vocês tiveram essa experiência, Nancy e Tânia? Eu tive essa experiência e foi difícil, mas é possível. Eu criei 2 filhos sozinhas, sem amor exigente, né? Então, foi difícil, mas é possível, principalmente quando a gente busca ajuda. Quando nós, no amor exigente, a gente aprende que a gente é gente, que a gente tem os nossos limites, que a gente precisa do apoio de outros, né? Então, é importante, às vezes não tem o pai, mas no grupo você vai encontrar uma família que te apoia, né? Que você aprende o que é correto, a viver um dia após o outro, você aprende os princípios básicos e éticos que vão te norteando. Então, é possível, sim, uma mãe solo ter uma família funcional. Perfeito. Queria um recadinho final de cada um de vocês. Agradeço muito a oportunidade, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu sou fã do programa, assisto toda semana. E eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, nesse momento, ou né, no segundo momento, mas que acreditem que é possível mudar. É possível encontrar o melhor, é possível... Ah, mas todo adolescente é problemático, é chato. Então, o meu mudou, a minha casa mudou. E eu tenho certeza que não é só com adolescente, né? Amor exigente tem para todas as idades. É possível mudar. Eu agradeço ao Amor Exigente por ter mudado a minha vida, né? Ao Luiz Fernando, Dona Mara, agradeço a você pela oportunidade e convido a todos a vir participar das reuniões, né? Cada cidade tem seu grupo, a nossa cidade é lá às quartas-feiras, toda quarta-feira às 19h30 a gente está lá, vão ser muito bem recebidos. Em Sumaré fica onde a reunião? Fica na escola do Parque Virgílio Viel, próximo ao Hospital Estadual. Algum bairro? Parque Virgílio Viel. Parque Virgílio Viel. Isso. Mas quartas-feiras às 19h30. Que bom. Okay. Entrar lá no site, procurar, toda a cidade tem, funciona e dá certo. Maravilha. Ó, não fique só. Enquanto vocês estavam falando, eu pensei, gente, se todo mundo pertencesse a um grupo de amor exigente, nossa todo mundo ia sociedade ser seria tão mais diferente. feliz. Sim. Você ia ser tão mais inteira, minha amiga. Essa última telespectadora que perguntou se é possível criar filho sozinha e ter uma família funcional, quando a gente está inteiro, a gente consegue. Busque estar inteiro e Amor Exigente vai te dar suporte para isso, viu? Isso. Muito obrigada pela presença. amorexigente.org.br é o site, o WhatsApp é o 1925196555 e o Instagram Amor Exigente Oficial. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Boa semana. Obrigada, Tânia. Obrigada, Nancy.